Tudo começa num dia muito chuvoso. Uma mulher diz para Bruno que chegou uma carta para Ângelo Lagusa, mas com o endereço dele. Ele só pega a carta e entra para casa, sem dizer nada. O lugar onde ele mora não é dos melhores. Ele senta na cama e abre o envelope. Dentro tem uma foto de uma criança, e ele diz Vanete, e abre um sorriso. A criança da carta aparece em uma casa bem luxuosa, brincando com outras duas. Eles dizem que o dedo não queima se você tocar apenas no pavio para apagar a vela. O garoto que disse isso fica com medo de tentar apagar, então o outro vai lá e apaga e confirma que não queima mesmo. O que estava com medo diz que vai embora, e uma mulher vem e pergunta como está a mãe dele. Ela trata ele muito bem e parece preocupada com o bem-estar de sua família. O nome dele é Corteu. O outro garoto, Ângelo, vai até lá fora com ele. E antes de ir, Corteu o deseja feliz aniversário. Um carro se aproxima da casa. Parece conhecido, mas outro carro se revela na escuridão também. Parece ser o pai dos garotos, e eles se esconderam provavelmente para fazerem uma surpresa. Lá fora, um homem de nome Vincent chama e entra na casa para conversar. Ele diz que o Dom foi pego. O pai pergunta se foi pelos homens dos orcos, e ele responde que não. Foi por ele mesmo. Os homens querem o registro de alguma coisa, e no meio da confusão, o garotinho menor sai correndo para tentar proteger sua mãe. O pai, que tinha pegado uma faca, parte para cima de um dos homens, se aproveitando da distração, e desarma um deles. A mãe pede para pouparem as crianças, e eles respondem que enquanto os filhos viverem, jamais esquecerão disso. Vários disparos são ouvidos. Eles querem acabar com todos para não existir nenhum problema depois. Ângelo consegue se esconder dos homens e depois chegar até onde aconteceu tudo. Eles veem o garoto que agora começa a correr em direção à floresta. Mais um disparo é feito. Ângelo correu até a casa de Corteu. Ele pede desculpas por ter ido para lá e Corteu diz que está tudo bem. Os homens não o procurariam ali. Corteu até diz que de agora em diante os dois são irmãos, e será sempre assim. Na manhã seguinte, Ângelo deixa Corteu dormindo e vai até sua antiga casa para ver que os homens queimaram tudo para não deixar rastros. 7 anos se passaram, e Ângelo chega em alguma cidade. Cheroto diz para Corteu que ele tem uma ótima cachaça, deveria vender à família Orco. Corteu diz que não suporta a máfia, e Cheroto diz que é ser boa, já que Corteu é um contrabandista. Corteu manda ele ir embora, e quando ele está saindo, aparece um cara grande com um taco, perguntando se é ele quem vende a cachaça. Ele intimida Corteu, que diz que não vai vender. Já que não vai vender, o cara começa a destruir tudo, dizendo que o jeito é acabar com a concorrência na raiz. Ângelo aparece e detém o cara. Corteu diz que não tem intenção de vender bebidas ilegalmente, é que ele quer juntar dinheiro para poder estudar. Ele pergunta por onde Ângelo esteve nos últimos 7 anos, e a resposta é que agora ele é conhecido como Avílio Bruno. Bruno pergunta sobre a mãe de Corteu, e a resposta é que ela partiu no verão passado. Bruno também acha que deveriam vender a cachaça para aquela família. A amizade é mais confiável que uma faca. Os dois são irmãos. Uma razão de existir dá poder. Corteu explica que um lugar ao longe é conhecido como Ilha. Desde a lei seca, virou um paraíso dos sujeitos perigosos. Lá que se consegue os maiores preços, mas só deixam entrar clientes especiais. Mesmo assim, Bruno resolve arriscar. A lenda é que até a igreja local se tornou um bar. Dentro do bar, um cara vem oferecer cachaça e percebem que ele saqueou da família Orco. Bruno chega na hora. Ele conhece alguém lá, o Sr. Grankio. Lá fora, Fango, da família Orco, está procurando pela cachaça deles. Um homem diz que não sabe de nada, mas eles são insistentes. Dão uma surra nele e Fango diz que vai perguntar mais uma vez onde foi que ele conseguiu a cachaça. Grankio manda eles irem embora, dizendo que não estoca um gin de 5ª categoria feito por qualquer um. Ele não quer nem provar. Um dos homens para ele e faz um teste e gosta do que bebe. Diz até que vão comprar. Grankio até considera estocar se venderem para ele diretamente. Eles começam a negociar, mas são interrompidos por Fango, entrando lá junto de mais homens. Ele se apresenta e pede desculpas por interromper. Ele acabou de entrar para a família Orco e está procurando alguém chamado Nero Vanete, filho do Dom Vanete. Grankio diz que tem regras ali. As rixas devem ficar lá fora. Fango diz que só veio reforçar as regras. Descobriu que roubaram cachaça dos Orco agorinha. Ele pede para Corteu se aproximar e pergunta se o rapaz é Nero, e a resposta é negativa. Bruno pega uma faca e a esconde. Depois ele diz que ele mesmo é Nero. Fango manda ele se aproximar e Bruno é muito rápido. Desarma o cara e ainda deixa ele numa situação ruim. Serpente, o parceiro de Fango, está com Corteu. E Fango diz que é para acabar com Corteu, já que o moleque ali não consegue fazer nada.
Num arremesso, desarmam Serpente, e todos correm para trás do balcão que é blindado. Grankle dá no pé enquanto Fango está atirando sem parar. Ele pede até para a Serpente trazer mais munição. Revidar com pistolas não dá, então Corteu diz para começarem a arremessar álcool na direção de Fango, enquanto ele joga parafina para derreter em uma garrafa. O chão ao redor de Fango está cheio de álcool, e quando jogam uma garrafa para cima, ele dispara, fazendo uma faísca e enchendo de fogo por todos os lados. Todos aproveitam disso para saírem correndo de lá. Um cara estava se escondendo no carro do parceiro do que roubou, mas eles dão um jeito nele. Liquidificar parafina e misturar com água faz ela explodir. Foi isso que resolveu o lado deles. Os outros dois dizem que a cachaça é boa, vai render uma nota. Bruno pergunta se o tal de Nero esteve por lá, e eles respondem que sim. O motorista tira o disfarce. Ele é Nero Vanetti. Vano diz para Tronco que a ronda dos policiais vai chegar logo e uma pequena propina não adianta nada. Scusa, o novo chefe da divisão federal da lei seca, tomou uma pequena fortuna da família Orco. Tronco se complica um pouco na direção e diz que é por ter muita bebida fazendo peso na parte de trás. Vano vê uma luz e diz que são os policiais. Pede para Tronco acelerar. Os dois saem do carro, cobrem tudo com alguns galhos que encontram e se escondem na mata. Vano estava preparado para o que quer que acontecesse, mas o carro vai embora. Quando ele pensa que Tronco está enrolando para ir, não era ele, mas sim Serpente, que vem para cima com tudo. Vano consegue escapar por pouco e correr para baixo do carro que eles estavam usando. A luz de outro carro mostra que Tronco não teve um bom destino. Homens dizem que falta um que deve ser eliminado e saem com o carro que era de Vano. A sorte dele foram os galhos que caíram e o cobriram enquanto o carro saiu. Uma enorme festa está acontecendo e Vano diz para Nero anotar. Eles estão em guerra com os orcos. Avilio e Corteu chegam, trazendo bebida. Não aceitam pagamento. É um presente para a festa, embora não chame tanta atenção quanto o Phantom, que foi um presente dos Galácias. O noivo é neto de Dom Galácia, o sujeito que controla Chicago. Bárbaro aparece e Nero diz que ele é seu cérebro e apresenta Avilio e Corteu. Corteu não quer ficar na festa, ele só estava ali pelo dinheiro mesmo. Avilio diz para se divertirem, afinal é uma festa. O irmão de Nero diz que Dom Galácia decidiu vir para a abertura do teatro. Eles têm 3 meses para deixá-lo pronto. Nesse dia, os Vanetes, os Orcos e os Galácias estarão reunidos no mesmo lugar. O pai deles diz que não tem mais muito tempo, mas pretende deixar a família de pé e em boas condições. A irmã deles está se casando com o neto do Dom Galácia pelo bem da família. Nero não vê eles como boa gente, afinal deram fim em 4 dos deles. Nero está irritado porque a rota por onde passa a bebida pertencia a eles e não aos orcos. Ele acha que uma família incapaz de proteger o que é seu não tem futuro. O pai dele diz que é necessário ter calma para evitar tropeços e quedas, e ele responde que há um ditado que diz que Deus ajuda quem se ajuda. Aparentemente, Vano tem ciúmes da irmã dos dois. Ronaldo chega até a mesa deles, pega uma bebida e diz que agora é oficialmente da família deles. Ele pergunta onde está Nero, e ao saber que está com o pai, diz que Dom Vanetti se trancou. Precaução demais acaba em covardia. Bárbaro diz que é só um assunto de família. Ele está dentro de casa por recomendações médicas. Ronaldo faz pouco caso do problema com os orcos e diz que vai cuidar disso. Avilio estava ouvindo e diz que é hilário ver um cordeirinho fingindo ser um lobo. Ronaldo tenta acertar ele e não consegue. Vano o segura para que ele não vá para cima de novo. A noiva chega para ver o que está acontecendo e acha todos crianças, como sempre. Avilio põe um pouco da bebida para Bárbaro, que acha ela bem forte. Ele pergunta onde fazem, e quando Corteu responde que é na cozinha de seu apartamento, ele chama o jovem para conversarem a sós. Vano Clemente acha que Avilio Bruno é muito bom com as palavras. Avilio crê que eles formam uma boa equipe. Vano cozinhou uma boa refeição e não deixa ninguém comer antes de fazerem uma oração. O pessoal acha Avilio e Corteu pessoas bem interessantes. Vano pergunta para Nero se vão acabar com Fango, mas ele responde que não. O Galácia quer que Orco e Vanetti se deem bem, mas Vano não aceita isso. Como o Tronco vai descansar em paz assim? Ele diz que ele mesmo vai dar um jeito e ninguém esperava, mas Nero diz que tudo bem, mas tem uma condição. Não serão eles a puxar o gatilho. Na próxima cena, Avilio diz que aceita se acabar com o Fango garantir sua entrada para a família. Vano entrega arma e munições e também diz o endereço que ele estará. É na casa de uma amante e, se for necessário, pode acabar com ela também. Vano pergunta se Avilio já mandou alguém dessa para melhor e ele responde que não. Corteu diz que se meter com gente assim é loucura e Avilio responde que o mundo inteiro ficou louco.
Avílio mostra a carta dos que dizem ser os melhores amigos de seu pai. Eles querem ajudar a vingá-lo e deram até os nomes dos homens que acabaram com sua família. Avílio diz para Cheroto não se preocupar, não haverão complicações. Ele sai do carro fingindo estar bêbado e Serpente percebe que ele está na frente do prédio. A bebida na roupa ajudou a fingir que era um bêbado qualquer. Cheroto chega até Serpente dizendo que tem coisa boa. Eles devem ir até o carro para não chamar atenção. Avílio aproveita a distração e entra no prédio. Ele consegue destrancar a porta e lá dentro vê que Fango tem um gosto peculiar. Parece que ele gosta de levar umas pancadas. Apesar de estar com as mãos atadas, Fango percebe a tempo e desvia do disparo. Depois, ele toma a mulher como refém e diz para Avílio disparar logo. Como Avílio não o faz, ele mesmo faz, e aquilo logo vira uma troca de disparos onde nenhum acerta o outro. Fango foge pelo telhado e Avílio não consegue disparar. Serpente chega e o vê, mas logo é desarmado por Vano, que estava ali por perto. Avílio pede perdão por deixar Fango escapar, e Vano percebe que foi Serpente quem acabou com o tronco, pela faca. Eles combinam de se encontrar no cemitério. Vano faz Serpente caminhar pelo cemitério e começa uma oração. Eles chegam até o túmulo de Tronco, e Vano diz que ele era um bom rapaz. O sol começa a nascer, e ele diz para Serpente rezar. Serpente, desesperado, diz que nunca mais mata ninguém, até corta relações com os orcos e com o Fango. Vano pergunta se ele não vai rezar, e ele continua desesperado. Vano faz os disparos e diz que Deus tenha misericórdia daquele pecador. A cena da carta. Ela dizia que Vincent Vanetti, seu filho Nero e Vano Clemente foram os que acabaram com a família de Avílio. Avílio aproveita da situação e dispara. Responde para Vano que ele é Ângelo, filho do homem que ele matou. Testa Lagusa. Mais um disparo pode ser ouvido. Avílio chega e Corteu pergunta se ele se sente mal ou algo assim. Ele resolveu ficar acordado até que Avílio voltasse e vai fazer um café. Uma cena mostra Nero e Bárbaro vendo Vano no chão. Parece que eles pensam que foi Serpente. E Nero ameaça Avílio para que traga o cadáver de Serpente. Corteu vai visitar Cheroto para perguntar onde ele esteve na noite passada. Corteu sabe que com Avílio, mas ele fala que não fez nada. Corteu avisa que Avílio está atrás de Cheroto porque Nero mandou que o matasse. Ele diz que Vano foi morto e Cheroto deve ter sido responsável. Cheroto diz que não foi ele, mas fica muito preocupado e nervoso. Ele até bebe e começa a pegar dinheiro dizendo que tem que fugir. Corteu diz que não avisou Avílio sobre este bar. Cheroto pode contar tudo para ele tentar ajudar. Dom Orco está provando uma lasanha e não gosta nem um pouco. O chefe já tinha errado da outra vez, e desta vez parece que não passa. O chefe pede mais uma chance, mas Dom Orco faz com que seus homens o levem dali logo. Fango chega dizendo que tentaram pegar ele na noite anterior, e só pode ter sido um Vanetti. Ele quer acabar com todos. Dom Orco pergunta se ele tem provas, e ele diz que só podem ter sido os Vanetes. Afinal, ele fica tomando o território deles enquanto todos ficam ali se empanturrando feito porcos. Ele não trata com muito respeito o pessoal, mas Dom Orco diz que não vai criar guerra só por causa de uns cortes nos pés fedidos de Fango. Dom Galácia quer que os orcos e Vanetes se acertem. Fango diz que vai fazer o que bem quiser, e antes de sair pergunta se alguém sabe do Serpente, mas ninguém sabe. Cheroto conta que só ofereceu bebida à Serpente, mais nada. Quando ele viu Vano saindo do prédio, pediu um táxi e mandou segui-lo. Ele ouviu disparos e quando chegou, parecia que Vano e Serpente tinham acertado um ao outro. Corteu diz que o cadáver de Serpente sumiu. Então, com a situação atual, parece que Cheroto acabou com Vano e ajudou Serpente a fugir. Cheroto diz que foi ganancioso demais. Agora ele vai ter que contar para seu irmão. De repente, Avílio aparece, perguntando que fim teve o cadáver de Serpente. Ele confessa que vendeu ao Escusa, da Divisão Federal da Lei Seca. Avílio pede para ser levado até Escusa. Os da família Vanetti estão lá fora de olho na situação. Escusa está fazendo uma reunião com alguns membros da família Vanetti, dizendo que aparentemente Vano e Serpente acabaram um com o outro. Ele quer vender o corpo para os Vanetti, para que isso não caia na boca do povo e gere uma confusão muito maior. Fango quer ir perguntar para os Vanetti sobre Serpente, e ele vê Nero passando de carro. Ele acelera na hora e começa a seguir. Cheroto mostra o prédio perfeito para os homens de Escusa esconderem qualquer coisa, já que ele vai ser demolido em breve. Ronaldo sugere que acabem com Nero. Ele não crê que Dom Galácia vá perdoar Nero pela confusão de ter sido passado para trás. Ou acabam com Nero, ou os Galácias vão fazer algo. Vincent, pai de Nero, pede para que deixem isso com ele. Ronaldo diz para Dom Vanetti limpar bem as fraldas de seu fedelho. Frate diz que a família já tentou acabar com Nero como queriam os Galácias, mas ele foi esperto e fugiu da cidade antes de ser pego.
Fango chega até o coitado do motorista que já tinha apanhado dele da outra vez. Antes que ele pudesse fazer coisa pior, Avilio quebra algo lá em cima, o que chama a atenção dele. Fango chega e vê Nero com alguém que ele acredita ser serpente em uma cadeira. Fango sugere uma troca, um refém pelo outro. Primeiro eles largam as armas e depois deixam os dois andarem juntos. Tudo está dando certo, até que Fango diz para parar. Ele diz que Serpente emagreceu um pouco, as roupas estão estranhas, mas logo ele diz para continuar, e revela uma nova arma. É Avilio quem está ali. Ele desarma Fango bem rápido. Nero consegue pegar uma arma e um tiroteio começa. Ninguém acerta ninguém, e quando Fango consegue pegar a sua, eles já partiram. Avilio disse para Nero que foi Serpente quem matou Vano, mas parece que Nero suspeita de algo. Fango e seu parceiro recuperaram o corpo de Serpente, e ele diz que agora eles podem declarar guerra aos Vanetes. O carro dos Vanetes é passado por outro. É Frate quem está lá. Frate diz para seu irmão Nero que ele deve deixar a cidade depressa. Bárbaro deve ficar para tocar o negócio da cachaça. Nero diz para Bárbaro não se preocupar, não vai haver problema no interior. Avilio sugere que Nero leve ele junto, já que Fango guardou seu rosto na memória. Nero pergunta se ele sabe dirigir e ele responde que sim. Parece que está tudo resolvido. Scusa vê o prédio revirado e pensa logo em Cerotto. O funeral de Vano acontece e Nero acompanha de longe. Ele pede para Avilio ir na frente até o carro e logo desaba por seu companheiro perdido. Os dois saem da cidade e alguém recebe uma ligação que diz: há dois deles, elimine-os. Uma memória de Vano conversando com Nero questionando o porquê da irmã dele se casar com um cara que ela nem gosta. Nero diz que Avilio pode ir mais rápido, já passou uma semana. Avilio diz que se for, vai acabar batendo de novo. Nero quer animar as coisas e pisa fundo. Alguém pede carona e passam direto. Eles param para comer e Nero pergunta se existe algum lugar por perto para dormir, e a garçonete responde que tem uma cidadezinha mais à frente. Ele está preocupado com suas economias depois da batida de uma certa pessoa. Avilio diz que dá para dormir no carro, e Nero diz que só consegue dormir se esticar bem as pernas. Aquele que tinha pedido carona para uma carroça. Avilio e Nero chegam em um acampamento, como sugeriu a garçonete, por ser mais barato. Avilio vai buscar água e o ambiente por lá parece bem agradável, cheio de gente feliz e crianças brincando. Os dois param para ver uma pinhata e Nero diz que tem saudade de fazer algo assim. Ele comenta que Frate era fofinho assim também quando criança. Nero se apresenta como Marte e quer mostrar algo para as crianças. Ele começa a fazer malabarismo e impressiona todas elas com sua habilidade. Elas assistem bem empolgadas e quando termina, uma delas pergunta o que o outro moço vai fazer, apontando para Avilio. Nero diz que alguém com uma cara pálida e emburrada daquela não vai fazer nada, mas ele é surpreendido, já que Avilio pegou sua carteira e ele nem viu. Não só isso, pegou também o cinto da calça, que cai e todas as crianças riem. Parece que elas gostaram ainda mais do que o malabarismo. Elas oferecem até doce para Avilio. Nero até diz para ele passar a boina. O cara de antes roubou a carroça e tem uma foto de Nero quando criança. Nero conta para Avilio que quando crianças, ele e Vano pegaram um dinheiro do pai dele para ir num circo, mas o pai dele logo descobriu. Ele apanhou, mas foi divertido. Os dois garotos treinaram malabarismo, só queriam saber disso. Até mostraram para Frate e Fio que ficaram super empolgados, mas enjoaram rápido. Ele pergunta se Avilio é filho único, e ele responde que sim. É até clichê, mas se tornou um gangster. No começo a mão dele tremia, mas agora se move sem nem ele pensar. Ele pergunta qual foi o primeiro serviço de Nero, e a resposta é que, com 14 anos, foi cobrar um sujeito que devia dinheiro para sua família. O nome dele era Lagusa. Eles foram em 4 homens, e não foi fácil. Lagusa atacou primeiro e não teve como parar. Nero atirou no menino que correu, mas não acertou. Desse dia em diante, ele entrou de vez nos negócios da família. Avilio lê a carta e pensa que havia mais alguém. Nero disse que foram 4. Os dois saem do acampamento e chegam até a cidadezinha. Um policial aparece perguntando se não são dali. Se vieram criar problemas, é melhor irem embora. Nero diz que eles precisam de combustível e faz um gesto de bebida. Quando o policial se aproxima dizendo da lei seca, Nero passa um dinheiro na mão dele. Ele já diz que tem uma drogaria logo ali. É para dizer ao Nick que ele os enviou. Nero é avisado por telefone que Orco mandou gente atrás deles, um tal de Golias, um sujeito grande. Nero chega até o barman e pede o que ele tiver de mais forte. O cara de antes está sendo revistado pelo policial. Na carroça, o policial encontra um cadáver e o cara agarra ele perguntando se 2 homens forasteiros chegaram na cidade.
O policial diz que sim, eles estão na drogaria. Ele pede para ser solto, mas o que podemos ouvir é o som de algo quebrando. Avílio vê uma faca numa vitrine e entra na loja. Nero está apostando, em queda de braço, e está ganhando. Já fez um bom dinheiro e bebeu bastante. O homem que deve ser Golias aparece, e Nero chama ele para uma queda de braço. Não dá nem graça, o cara é tão forte que até quebra o barril. Ele começa a esmurrar Nero, mas Nero reage, dando um chute bem onde dói, e o cara cai de joelhos. Avílio e Nero saem dali, não sem Avílio atropelar Golias antes, mas o cara é duro na queda. Logo ele está de pé novamente, jogando todos para o alto. Os dois correram tanto que não dá nem para pedir carona por perto. Nero desconfia que serão encontrados logo. O cachorro de Golias era bom de faro. Eles se escondem em algum lugar e Nero reclama dos enlatados que Avílio comprou. Golias já chegou. Eles esperavam um cara daquele tamanho tentar derrubar a porta, mas ele entra saltando pela janela para a surpresa de todos. Ele é grande, mas também é ágil. Nero aproveita que ele está contra Avílio para fazer diversos disparos, que parecem que não são nem sentidos pelo homem. Nero pega algo para se defender que não adianta em nada. Golias derruba ele rapidamente. Avílio lança algumas latas na esperança de conseguir algo contra o gigante, mas ele só cai mesmo depois que Nero arremessa uma faca em suas costas. Nero diz que Avílio deve uma para ele, e Avílio diz que Nero quem deveria agradecer. Aparentemente, o dono da propriedade aparece, disparando muitas vezes em Golias. O gigante finalmente cai, parece que agora acabou. Nero diz para ele cuidar bem do cachorro, e os dois voltam para a estrada, mas desta vez de carroça. Por telefone, Nero é informado de uma trégua com os orcos. Orco também agiu para apagar Fango, mas falhou. Fango tem conexões com o dono da ilha, o Grânquio, e está tentando cercar o local. Nero pensa que assim pode voltar para casa, mas Bárbaro diz que não. Frate até convenceu Ronaldo, mas Bárbaro quer conversar com Nero antes dele voltar para a cidade. Eles marcam um local de encontro em 2 dias. Agora é Nero quem está dirigindo, e ele pergunta se Avílio quer entrar para a família quando eles voltarem. Ele não responde nada, apenas aceita o cigarro. Nero não revela para onde eles estão indo, só diz que é bem escondido. É uma cervejaria clandestina que ele fez. É um esquema bem grande e que dá um bom dinheiro. Para surpresa de Avílio, Corteu está lá. Agora eles têm uma nova bebida que vai render mais que as importações, mas a receita é um tanto complicada. Corteu pergunta quando Avílio vai fazer sua vingança, já que Nero é um dos alvos. Avílio diz que precisa da confiança dele para chegar até Dom Vanette. Nero chama ele justamente para apresentar Dom Vanette. Frate diz para Tigre que deu muito trabalho, mas realmente conseguiram uma trégua. Agora ele quer comemorar pelo retorno de seu irmão. Dom Orco, como sempre, está falando mal de alguma lasanha. Os dois notam que ele tem muitos seguranças. Nero finalmente chega na mansão e fala para Avílio que não são os guardas de sempre. Ele vai bem devagar e entende o sinal de Tigre e pisa fundo. Ele estava certo em estar desconfiado. De repente começam a disparar no carro. Um dos guardas ajuda a fugir e Tigre está ferido, precisa de um médico logo. Dentro da mansão, eles exigem uma explicação, e Frate diz que o Orco exigiu a vida de seu irmão para iniciar a trégua. O pai dele pergunta se ele entregaria o irmão em troca de uma trégua, e Frate diz que eles sempre fizeram tudo o que tiveram que fazer em troca de proteção. Ronaldo chega dizendo que pai e filho não devem brigar. Nero pergunta se o pai dele sabia de tudo, e Bárbaro responde que não a esse ponto. Mas ele acredita que quem atacou eles era um enviado de Ronaldo e Frate. Todos os meios de transporte foram bloqueados, é só questão de tempo até encontrarem eles. Ronaldo diz que agora quem manda nos Vanette é o Frate. Também diz outra coisa, Nero tem que morrer. Corteu vai até Avílio dizendo para os dois darem o fora, tudo aquilo não tem nada a ver com eles. Avílio diz que se partirem agora, ele nunca chegará no Vincent, e ele precisa descobrir quem é o quarto homem. Corteu pergunta se a vida dele não vale mais que uma vingança, e ele responde que se não der conta dessa vingança, pode muito bem estar morto. A situação de Tigre está muito ruim, e Avílio diz que há quem possa salvá-lo, mas eles precisam ir até a ilha. Nero fica irritado, dizendo que jamais trabalharia com Fango. Bárbaro não vê saída, apenas lamenta por Tigre. Mais tarde, Avílio pergunta para Corteu onde está a bebida, e os dois vão lá para fora, já que está no carro. Ele pede que Corteu venha com ele, vão fugir dali. Eles são vistos, mas não há tempo de serem impedidos. Os dois atravessam e Avílio diz que vieram vender bebida. O homem diz para darem o fora, mas Avílio fala que Grânquio disse o mesmo da primeira vez.
Ele diz que trouxe uma como pedido de desculpas e que quer ver Fango. Grankyu diz que Fango jamais faria negócios com eles, mas uma mulher diz para eles a seguirem. Cheroto está lá, traiu escusa e não pode nem andar pela cidade. Agora trabalha ali de graça. Fango não demora muito para reconhecer os dois. Avilio diz que eles querem abrigo, tem um homem ferido. Fango ri como se fosse uma boa piada. Depois ele pensa bem e pergunta o que Avilio tem a oferecer. Corteu volta dizendo que Avilio virou refém do Fango. Ele mandou uma mensagem dizendo para todos irem até a ilha e levarem o tigre, que ele vai negociar com o Fango. Bárbaro pede para Corteu provar que não é uma armadilha, e ele responde que será o refém deles. Nero diz que confia no Avilio, mas não no Fango. Nos é mostrado que Avilio disse para Fango que traria Dom Orco até ele. Os homens dali não prezam muito por Fango. Fango fica animado com a ideia e pergunta como vai ser. Avilio diz que não sabe, já que foi ideia de Nero. Nero diz que não falou nada disso e nem queria trabalhar com Fango. Corteu responde que Avilio disse que Nero não é do tipo que abandona um companheiro. Apesar de tudo, parece um bom plano. Nero confirma para Fango que eles querem acabar com o Orco. Ele diz que não tem plano, está com tanta fome, primeiro quer comer e beber, e depois pensa em algo. Fango diz para ele lamber seus sapatos, são feitos de couro de boas vacas, será um bom aperitivo. Nero se aproxima, mas no fim pega uma faca, e Fango tira o pé rápido. Era um teste, e Fango diz para trazerem logo bastante comida para ele. Dom Orco está comendo e diz que soube que Nero fugiu. Ele soube sobre a bebida nova e quer uma fatia do lucro. Ronaldo diz que assim que pegarem Nero, terão tudo da bebida. É algo que os Galácias também querem. Dom Orco acredita que Nero vai ter seu fim e diz que agora eles só precisam acabar com o esquentadinho. Volpe chega avisando que Tigre já passou pelo pior. Perguntam se Avilio pensou em algo para dar fim em Orco, e ele diz que sim. Quer que Volpe traga uma galinha. Nero e Avilio vão até o restaurante onde Dom Orco fica, e Nero pede para avisarem que ele está lá. Dom Orco não acredita na coragem dele, e diz que o irmão dele está procurando por ele. Ele diz que a lasanha é muito boa, deveria ter entrado para a família Orco. Dom Orco dá uma risada e depois diz que tem muitos motivos para acabar com ele. Diz também que conhece o pai dele há 40 anos, e os dois tinham uma boa relação, até Nero roubar toda a bebida deles. Nero responde que são negócios, o senhor ali também já fez isso. Dom Orco diz que a ceia acabou, é para Nero tomar o melhor uísque que já tomou para ser sepultado sem arrependimentos. Ele toma a bebida e a reconhece, mas diz que ela não é de nada hoje em dia. Ele toma a bebida que ele mesmo trouxe e oferece ao senhor. Dom Orco toma e se interessa. Nero diz que ele nunca terá que subornar a polícia para contrabandear aquela bebida. Ele só precisa dar um lugar para Nero e seus companheiros ficarem sossegados, que será tudo de Dom Orco. Avilio e Nero estão amarrados. Um capanga de Dom Orco leva Nero para fazer a verificação do local. Dom Orco pergunta se foi Avilio quem tentou acabar com o Fango e ele confirma que foi. Ele pergunta se foi Dom Orco quem enviou a carta para ele, mas o senhor não entende a pergunta e ele deixa para lá. Ele pergunta por que Dom Orco não usa ele, já que Nero está acabado, e o senhor responde que ele não é confiável. Ele conta seu nome verdadeiro e quem era seu pai, até mesmo quem o matou. Chamam Dom Orco para dentro do local e os guardas dele são um pouco impacientes. Nero diz que não precisa disso, só quer brindar a parceria. Ele diz para Dom Orco que aquela ali tem doses de laranja, ele deve experimentar. Dom Orco ouve um barulho e o guarda dele começa a atirar em todos os barris. Vários começam a vazar, mas um deles não. De repente, Volpe sai de dentro de um dos barris e começa a disparar. O plano está em prática. É uma emboscada. Nero só não esperava por Avilio dizer que esperou por muito tempo por aquele momento. Avilio dispara 2 vezes e Nero cai no chão. O guarda de Dom Orco diz para Avilio largar sua arma e ele entrega ela para Dom Orco. O guarda diz para não confiar nele, mas Dom Orco diz que ele vingou seu falecido pai. É um jovem admirável, deve ser desamarrado. Volpe fugiu e Dom Orco manda não voltarem até que o encontrem. Avilio propõe tomar uma e todos brindam a família. Avilio apenas observa e não bebe. O guarda pergunta se já podem pegar a fórmula agora que acabaram com Nero e Avilio responde que foi um amigo dele quem criou. Dom Orco e seu guarda começam a se sentir tontos. O que tinha na bebida fez efeito e Nero está lá, vivo. Dom Orco está amarrado, frente a frente com Fango e acredita que Avilio inventou tudo o que disse. Fango diz que quer tudo que Dom Orco tem. Avilio conversa com Corteu, e agora ele pensa que o quarto homem deve ter sido o que enviou a carta. Talvez ele queira ajudar Avilio por sentir remorso. Para quem queria saber a serventia da galinha, foi para se sacrificar no lugar de Nero. Ele diz que o plano foi um sucesso. Fango está no lugar de Dom Orco, dizendo que a família Orco agora se chama família Fango.
Ele diz que pretende manter o restaurante como era antes, mas agora vai se chamar Ótimo Fango. Lasanha era o prato mais famoso da Ótimo Orco e continuará sendo. As portas se abrem e trazem a lasanha. Fango questiona se Corvo acha que ela está envenenada, e ele com muito medo põe um pedaço na boca de uma vez e faz descer com vinho. Ele diz que está deliciosa, e todos os outros começam a comer. Os outros também acham delicioso e pensam que essa seria uma que Dom Orco gostaria. Fango manda uma indireta, mas dá a entender que Dom Orco não poderia comer, já que ele mesmo é a lasanha. Parece que o pior ainda está por vir. O Fango ainda tem inimigos, que também serão inimigos de Nero e seus companheiros agora. Se você está assistindo no futuro, já clica aí do lado para assistir o próximo episódio, mas se você está assistindo no dia do lançamento, clica no outro botão para se inscrever e não perder os próximos.